Meu nome é Renata, eu tenho 45 anos. Eu cheguei na igreja depressiva, tinha bastante dificuldade de relacionamento no geral, tanto com a minha família como no trabalho. Tinha muita dificuldade mesmo de me relacionar com as pessoas. Era uma pessoa que eu não gostava de ser criticada, ou se alguém olhasse para mim diferente em qualquer tipo de ambiente, eu já queria partir, já perguntava: o que você está olhando? Né? Assim, para ser bem ignorante mesmo. E eu era depressiva, eu sofri, desde a minha infância, eu era bem depressiva, assim, eu lembro que eu era uma criança que me escondia, me enfiava debaixo da cama, aparentemente não teria motivo, né, que graças a Deus, assim, eu fui uma criança muito amada, eu fui uma criança planejada. Meu fundo de poço foi um relacionamento que eu tive durante 10 anos. Na verdade, essa pessoa era um amigo meu, né? E a gente acabou se envolvendo, a gente ficou junto 10 anos, mas eu não me senti amada. Me deixou muitas cicatrizes muito profundas, bem profundas mesmo, assim, de complexos, né? De tristeza, de traição. Eu cheguei na igreja, antes de vir para a igreja, né? Minha família é a minha mãe. Na verdade, minha mãe é uma pessoa que ela sempre foi temorosa a Deus, sempre professou uma fé dentro de casa, e eu ouvia falar de Deus, mas eu não conhecia Deus, né? Então eu me envolvi, depois desse relacionamento, eu me envolvi assim, nas piores coisas que uma pessoa pode se envolver. Eu comecei com o budismo, que não foi muito assim, eu não me identifiquei, na verdade. Do budismo eu fui para o Allan Kardec, fiquei 3 anos, então eu sei todo como que funciona, me aprofundei também no Allan Kardec, assisti as sessões que tinham tudo. Do Allan Kardec eu fui para o Candomblé, do Candomblé eu fui para a Umbanda, e da Umbanda eu fui para a Magia Negra. Foi como eu cheguei na igreja. Eu tinha acabado de sair do núcleo de Magia Negra, justamente eu tinha ido com esse meu ex-companheiro, tinha ido levar ele, porque ele já estava passando algumas situações, e eu fui levar ele, e aconteceu uma situação lá dentro, que fez assim, tac, que eu dei aquele estalo, eu falei assim, opa, que negócio estranho, e foi isso que me despertou, assim, de alguma forma Deus usou aquela situação para me despertar, e eu fui embora para casa, né, e no caminho da minha casa, da casa da minha irmã, na verdade, tinha uma igreja, e do nada, assim, não planejei descer, não planejei ir na igreja, eu simplesmente dei sinal e entrei na igreja, sentei lá no fundão da igreja. Tinha acabado de começar a reunião. E o pastor que estava lá começou a pregar, a falar, né, fez uma oração, tudo. Aí começou a falar da palavra e parecia que a minha mãe tinha visto eu chegar na igreja. Na verdade, eu nem sabia se minha mãe estava lá. Parecia que ela tinha contado toda a minha história pro pastor e que eu estava lá e ele estava falando tipo assim, ela tá ali, então vou falar tudo o que ela precisa ouvir. Do início até o final, aquele homem falou comigo. Agora, hoje eu sei, né, que foi o próprio Espírito Santo. E aí, o que aconteceu? Eu assisti toda a reunião, né, eu fiquei muito assim, fiquei muito atenta com a reunião, e eu acredito que, assim, sinceramente, dentro de mim, aquele dia foi o dia que Deus escolheu para me tornar filha dele, né, porque o que aconteceu? Tudo que ele falou não foi de encontro ao meu coração, ele alcançou a minha alma, literalmente, assim. Tudo que ele falou, eu não precisei ouvir de novo. Tipo assim, para dar atenção no que Deus estava falando para mim. Aí eu assisti a reunião, no final da reunião ele fez um apelo, né? Você que quer conhecer um Deus, você que quer, sua família professa um Deus para você e você quer conhecer esse Deus, você não sabe nem orar, mas fala do seu jeito com Deus que Deus vai te ouvir. E aí eu fechei meus olhos e falei da minha forma, que eu falei com Deus. E quando eu levantei, eu já estava diferente, tipo assim, sei lá, aconteceu alguma coisa assim, instantânea, porque eu me ajoelhei de um jeito e me levantei de outro. E naquele dia eu decidi que eu queria ser uma pessoa de Deus. Eu não sabia o que era ser de Deus e nem como encontrar Deus. Tinha tomado a decisão de entregar minha vida para Deus. Comecei a ir para a igreja de segunda a segunda. Não tinha tempo ruim, podia estar chovendo canivete, eu estava lá na igreja. Porque eu queria saber quem era Deus e queria que Deus estivesse em mim. Né? E como pastor, em algumas reuniões que eu assisti, ele falou assim, para você ter Deus, você tem que ter intimidade com Deus. E aí eu queria entender o que era intimidade com Deus. Eu tomei a decisão do meu batismo nas águas, e eu abandonei muita coisa, me arrependi dos meus pecados. E aí começou a acontecer as mudanças, né? Na verdade, as pessoas que me rodeavam, elas percebiam muito mais do que eu. Aí quando veio o propósito da Fogueira Santa, que eu entendi o que era a Fogueira Santa, meu primeiro pedido era que eu queria ser uma filha de Deus.
Eu não queria, não queria status, um título dentro da igreja, nada disso. Eu queria ser filha do reino de Deus. E aí eu fiz propósito, passou a fogueira santa. Não foi de imediato, foi depois da fogueira, mas eu não deixava, sabe, a ansiedade me dominar, nem nada disso. O batismo no Espírito Santo foi uma experiência muito incrível, né? Porque eu me achava uma pessoa assim, embora eu estava dentro da igreja, buscava tudo. Até, acredito que isso é uma das coisas que tem muita gente que tem dificuldade de se perdoar, né? E que não tem nada a ver com merecimento, né? Se você ser batizada com o Espírito Santo. Claro que você tem que ter o seu foco, você tem que buscar Deus, mas tipo assim, se eu fosse olhar para mim e falar assim, Deus, eu mereço ser batizada com o teu Espírito? Claro que não. Quem merece, né? A gente não merece, todo mundo é indigno de ter o Espírito Santo. Mas naquele dia, Deus, ele me escolheu. Foi uma coisa assim muito incrível, porque eu lembro direitinho da pregação. Foi um domingo de manhã, já tinha acabado acho que 1 mês e meio a campanha de Israel, e estava buscando, né, assim, de uma forma tão assim. Eu não fiquei com ansiedade, nunca fiquei com ansiedade de nada com Deus. Eu confio muito em Deus, tipo assim, pode dar tudo errado agora, mas eu sei que até o errado é porque vai dar alguma coisa assim, é o propósito de Deus, ou para me ensinar alguma coisa, não sei. Então eu confio muito em Deus. E nesse dia foi muito engraçado, porque teve a pregação, teve a busca, e aí o pastor na época falou assim, você que ainda não tem o Espírito Santo, me chamou a gente na frente, né? E eu fui. E eu fui assim, Senhor, a única coisa que eu desejo de verdade é ter o seu Espírito, que se eu tiver o seu Espírito eu vou ter tudo. Ele começou a buscar e estava tocando aquela música Espírito. Eu falo para Deus que essa é a nossa música, né? Nossa música de amor. Passou assim, sei lá, uma questão, parece que foi minutos, mas parecia uma eternidade. Deus, ele veio com uma intensidade tão grande que, tipo assim, quando eu falo, eu sinto, sabe, não é só sentir a certeza que Deus está comigo, que Ele cuida de mim. E foi uma das coisas foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Depois do meu batismo, eu me tornei uma outra pessoa. Literalmente, eu era uma pessoa muito amarga, assim, sabe? Vou falar a verdade, eu era chata. Eu não sei como minha família me aguentava, porque assim, só mesmo amor de mãe e de pai, minhas irmãs, eu era uma pessoa bem chata, bem difícil de lidar. Depois do batismo com o Espírito Santo, eu me tornei uma pessoa calma, né? O mundo tá se acabando e eu tô lá, tentando achar a solução. O Espírito Santo é tudo. O Espírito Santo é o meu ar, minha alegria, é minha base. Ele é tudo, assim. O que eu vou deixar de dica, né? Não é uma instrução, porque a gente não tem como instruir ninguém. Mas a gente tem experiências de vida, né? Que a gente passa e que, de alguma forma, isso pode ajudar as pessoas. Eu diria que nesse jejum, e independente se é nesse, se é no próximo, se vai ser num domingo, se vai ser dentro da sua casa, dentro do banheiro, não importa aonde você vai ser batizado, você tem que crer. Você tem que abrir a portinha para o Espírito Santo entrar dentro de você. E às vezes tem algo que você já sabe que você precisa mudar e você tá ali, batendo o pé, achando que, não, Deus me ama do jeito que eu sou. A gente tem que, para encontrar o Espírito Santo, a gente tem que ser submissa a Ele. Submissão e confiança. E são coisas que nós temos que é bem difícil de lidar, né? A submissão de ser submissa a alguém que você não vê e não conhece. Então é difícil. E confiar no que você não vê. Então Deus, ele só está esperando que você seja submisso ao Espírito dele e que você confie nele mais do que qualquer outra pessoa que você... Até mesmo seu esposo, sua mãe, seu pai, ele quer que você confie nele. Quando você fizer isso e se entregar, entregue a confiança, é submissão. É você saber que de alguma forma você vai receber o que você precisa, não importa como e nem quando, mas você vai receber. É confiar em Deus, né? Continuar no propósito de Deus, buscar ser o centro da vontade de Deus, né? Não ser o seu centro, que nem eu falo, não se preocupar com títulos, quem você é, o que você é para Deus. É isso que faz a diferença na vida não de qualquer pessoa que quer Deus, é o ser, não é o fazer, porque fazer tanta gente faz e não é nada, né? Então assim, é o ser. Deus quer a sua sinceridade, Deus quer saber, quer ver você de verdade. Você sabe quem você é de verdade. Então Deus, ele está esperando você se mostrar do jeito que você é de verdade e fala assim, Senhor, eu sou essa pessoa aqui. O dia que você fizer isso, você acaba com tudo.